Olá, seja bem-vindo à Semana do Fazer Cinema. Estamos aqui e vamos falar sobre cinema e como você pode desenvolver as suas habilidades como um profissional do mercado audiovisual, ao mesmo tempo que você aprende com os grandes mestres do cinema, com os filmes que você ama. E para falar sobre isso, vamos lá para o estúdio que eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar essa semana. Olá, seja bem-vindo à Semana do Fazer Cinema. Estamos aqui com o primeiro de 4 vídeos. E durante essa semana eu vou te mostrar a grande oportunidade que existe para você que ama cinema e que sempre sonhou em entrar para essa área, mas talvez nunca teve certeza se é viável, quais são os caminhos, e é isso que nós vamos falar aqui. Baseado na minha experiência, eu vou falar para você sobre a minha experiência daqui a pouco. A gente vive numa era única, uma era que os grandes cineastas do passado sempre sonharam. Nunca existiram tantos recursos com tanta abundância quanto existe hoje. Então você tem acesso a toda a filmografia de todos os grandes diretores da história, muitos documentários sobre a história do cinema. Você pode assistir qualquer filme que você quiser de forma muito fácil. E o conhecimento sobre as técnicas do cinema também estão cada vez mais disponíveis, com muitos tutoriais no YouTube, muita gente falando sobre teoria cinematográfica no YouTube. Eu sou uma dessas pessoas, além dos equipamentos que estão cada vez mais acessíveis e com a qualidade cada vez mais próxima à do cinema. Só que eu acho que falta um pouquinho de organização em como essas ideias são apresentadas, e é isso que eu vou fazer para você aqui nessa semana de Fazer Cinema, saindo do zero até você conseguir desenvolver suas habilidades no mercado audiovisual. E eu digo mercado audiovisual e não só cinema, porque o cinema, afinal, é uma mídia audiovisual, e a pessoa que entende sobre cinema, ela consegue circular muito tranquilamente pelas outras áreas de produção, de TV, vídeo para internet, qualquer tipo de vídeo, geralmente fotografia também, captação de som para bandas e etc, produção de clipes, produção de documentários. Então assim, se você entende sobre essas técnicas do cinema, você está geralmente muito habilitado a trabalhar em qualquer uma dessas áreas. E o mercado audiovisual é uma das áreas que mais cresce, não só no Brasil, como no mundo, né? A gente tá vendo aí um boom pela demanda de vídeo e qualidade. Eu não tô falando só de cinema, TV, séries, comerciais de grandes empresas que são feitas por grandes produtoras. Eu tô falando de uma descentralização que existe hoje no mercado, né? Hoje qualquer barbearia está à procura de um vídeo de qualidade para colocar no Instagram, para mostrar a sua empresa com novos olhos. Mas não só isso. Olha o tamanho do mercado de produção de vlogs, canais do YouTube, vídeos pro Facebook, vídeos no Instagram. Então quer ver uma coisa? Faz esse experimento. Vai em qualquer café, Starbucks da vida, ou então dentro do metrô mesmo, dentro do ônibus. As pessoas vão estar no celular vendo vídeo em um desses aplicativos. Ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Netflix, e às vezes até no WhatsApp. Mas vídeo para WhatsApp eu acho que não é um mercado tão grande assim, então vamos deixar de fora. E com a popularização do 4G e até do 5G daqui a alguns anos, esse mercado só tende a explodir. Então eu tô aqui para te dizer que se você ama cinema e quer trabalhar na área do audiovisual, esse é o momento perfeito. E segundo dados da Ancine, a indústria do audiovisual vem crescendo em média 9% ao ano. Você pode ser uma dessas pessoas que vai integrar todo esse conhecimento teórico da história do cinema e das técnicas cinematográficas. E o mais legal é que você pode fazer isso de forma muito gostosa e muito divertida, porque você, afinal de contas, está estudando sobre algo que você provavelmente ama, que é o cinema, né? Você vai descobrir os grandes segredos dos grandes cineastas, a linguagem secreta que o cinema tem, que é meio invisível para quem não conhece, e você vai poder incorporar isso no seu trabalho. Então você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está se capacitando para o mercado de trabalho enquanto você estuda a teoria cinematográfica de uma forma bem gostosa. E é isso que eu vou te mostrar nessa semana Fazer Cinema, como você sim pode ser essa pessoa. E essas técnicas que eu vou te mostrar aqui vão te habilitar não só a fazer o seu próprio curta, o piloto da sua série, a fazer um longa se você quiser, mas também a trabalhar com qualquer tipo de vídeo no mercado audiovisual. Mesmo se você já cursa a faculdade de cinema, mesmo se você já trabalha com audiovisual e quer incorporar as técnicas do cinema no seu trabalho, ou então se você não trabalha e pensa assim, não, Fernando, eu não tenho uma câmera certa, eu não tenho uma câmera com qualidade cinematográfica, ou eu não tenho amigos para fazer um curta junto, ou então audiovisual não dá dinheiro no Brasil, é impossível viver de cinema no Brasil, eu vou te mostrar por A mais B que isso tudo é mito. E ao contrário de uma faculdade, você não vai precisar decorar nada para prova nenhuma, e nem fazer apresentações em grupo, onde sempre tem alguém que não faz nada, e muito menos demorar 6 meses para aprender algo que você deveria aprender num final de semana. E você não vai precisar nem gastar uma fortuna em equipamentos, nem passar anos estudando literatura e filosofia marginalmente relacionados ao cinema. É importante dizer aqui, eu amo esses assuntos, mas você não precisa dominar isso agora para fazer o seu curto e nem para aprender essas técnicas avançadas. E esse método que eu vou te passar hoje é baseado não só na minha experiência como filmmaker, dirigindo o piloto de uma série, dirigindo vários curtas, e também como crítico de cinema, como professor de linguagem cinematográfica, história do cinema, trabalhando com audiovisual há um tempão,
mas também toda a parte do método, de como você realmente aprende as habilidades que te fazem um bom cineasta, um bom filmmaker, um bom profissional do audiovisual. Isso tudo é baseado em todas as descobertas mais recentes da ciência com relação a como alguém aprende de verdade uma habilidade, fica realmente bom naquilo e se eleva a altos níveis profissionais. Na real, se você aplicar direitinho isso que eu tô falando, você vai ver o salto que vai ter na qualidade do seu trabalho. E se você está começando agora, melhor ainda, porque você já vai começar na frente de muita gente. Eu não sei se você conhece o Daniel Rezende, o diretor de Bingo, Rei das Manhãs, que foi o filme brasileiro escolhido para concorrer ao Oscar de 2018. Ele também dirigiu Turma da Mônica Laços e ele é montador de filmes incríveis como Árvore da Vida, do Terrence Malick, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Diário de Motocicleta. Enfim, esse cara que eu considero hoje um dos maiores cineastas em atividade no Brasil. E algum tempo atrás eu fiz uma análise detalhada sobre as técnicas cinematográficas que ele utiliza no filme Bingo, Rei das Manhãs. E aí a gente tem ele no espelho atrás desse aqui. Então você tem a versão idealizada do filho, que é o palhaço feliz, e ele saindo de trás daqui, mostrando que existem várias caras dele. A gente não tá vendo o Bingo real, a gente tá vendo o Bingo através de 3 representações diferentes. A primeira é a representação do filho dele, a segunda é essa representação do espelho do camarim. E ele assistiu essa palestra que eu fiz. Dá uma olhada no que ele falou sobre isso. Eu não sei nem como reagir a isso. Eu nunca imaginei que alguém ia perder 2h30 da vida. Cara, que então animal. eu queria te agradecer. Porra. Quase chorei 2 ou 3 vezes no meio. Tem várias coisas que você menciona que foi exatamente o que a gente planejou, pensou. E a sua descrição assim, é muito exata do que a gente trabalhou, que significa que alguém entendeu pelo menos. Que massa, que massa. Gente, louco, porque é uma loucura. Você controla o que você fala, mas você não controla o que as pessoas entendem, o que as pessoas veem. Você não tem esse controle. Tentou entender por que que... Eu vou te responder que você perguntou por que era 1924 no Whisky em cima da televisão. Sim, que tava iluminado de azul, Porque inclusive como todas as drogas. que a arte tinha pra colar. Muito bom. Mas caso você esteja se perguntando quem que é esse cara para falar sobre técnica cinematográfica, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Imperator, eu sou crítico de cinema há 8 anos, sou cineasta, sou fundador do Conacine, Congresso Nacional de Cinema, e lá eu sou professor de teoria e linguagem cinematográfica. Mas eu comecei apenas um adolescente que cresceu na zona leste de São Paulo e que amava cinema. Mas essa história eu acho melhor contar para você num lugar um pouco mais confortável. Eu cresci amando cinema de ação. Stallone, Schwarzenegger, Jackie Chan, Van Damme, ou seja, como qualquer adolescente saudável. Quando um pouco depois eu comecei a me interessar por um tipo de cinema que me fazia pensar. E nem é um cinema super cult, né? Eu tô falando de Matrix, Clube da Luta, Jurassic Park, O Exterminador do Futuro, Antes do Amanhecer. Filmes que têm aí uma certa distribuição, não são filmes que são super obscuros, super cult, super cabeçudos, mas me faziam pensar. E isso me levou para um lugar muito interessante. Mas mal eu sabia que meus heróis do cinema estavam para mudar drasticamente quando eu assisti um filme. Eu lembro como se fosse hoje. O ano era 2006, eu tinha mais ou menos 20 anos e eu fui com um amigo meu, Nil, numa biblioteca da faculdade dele. Só que essa biblioteca ele não tinha só livros, ela tinha DVDs também. E foi lá que eu encontrei um DVD que mudou a minha vida. E o filme era Kill Bill, de Quentin Tarantino. E nós escolhemos o filme pela capinha do DVD, era uma capa legal, que parecia um filme interessante. Eu já tinha ouvido falar sobre o Tarantino, mas não tinha ideia do que eu podia esperar. A gente pegou logo o volume 1 e 2 de uma vez e a gente foi pra casa dele assistir. A gente apertou o play e foi a primeira vez que eu vi o poder do cinema de um jeito que eu nunca tinha visto até então, logo de cara. Bill, it's your baby. O que aconteceu naquelas 4 horas mudou o jeito que eu veria o cinema pra sempre. E eu digo 4 horas porque assim que o primeiro filme acabou, a gente não cogitou nada além de colocar o segundo DVD, dar play de novo e assistir até o final. O volume 2 foi ainda mais impactante pra mim, eu gostei muito do drama e dos diálogos e me tornei definitivamente um dos fãs do Quentin Tarantino. Foi uma experiência muito foda, o volume 2 ainda é o meu preferido até hoje, porque ele tem mais drama e os diálogos do Tarantino eu gosto muito. Até aí, nada de especial, tirando o fato de eu ter comprado a flautinha boliviana pra tocar igual o Bill, mas deixa isso pra lá, outro dia eu conto. A verdade é que o filme me impactou muito, mas eu continuei vivendo a minha vida tradicional. Eu terminei minha faculdade de administração no Mackenzie e acabei seguindo um caminho completamente separado das artes. Eu fundei uma empresa que fazia preparação de documentação para animais que viajam para o exterior. Se eu melhorasse o design do documento, eu tomava uma bronca do fiscal. Ou seja, zero espaço para criatividade. Essa vida de empresário tinha até o seu certo glamour, como por exemplo quando eu viajava para conferências internacionais do setor, ou quando eu ia pessoalmente levar um cachorrinho para outro país. Era bem legal, mas isso era só algumas vezes por ano. No
dia a dia era uma coisa bem cinza e bem sem graça. Foi nessa época que eu comecei a montar uma rotina que, de certa forma, me aproximou mais do cinema. Toda quarta-feira à noite rolava uma sessão de cinema na casa do meu amigo Rod e depois do filme a gente batia um papo sobre o filme. E aí uma coisa que eu acabei descobrindo é que o papo sobre o filme logo em seguida era mais interessante do que assistir o filme em si. Eu ainda não conhecia esse termo, mas a gente começou a fazer uma espécie de cineclube. Até que um dia estávamos eu, o Neil, esse mesmo do DVD do Kill Bill, e o Rod. A gente tinha acabado de assistir Kagemusha, do Kurosawa. A gente estava tendo uma conversa bacana e a gente teve uma ideia. Por que não gravar essa conversa e colocar na internet? Isso foi em 2010 e assim nasceu o nosso primeiro canal de cinema, o Wednesday Movie Night. Boa noite, meu nome é Luiz Fernando Imperata. O filme de hoje é Kagemusha. Nós fazemos um episódio por mês e foi lá que eu aprendi a produzir vídeo de verdade. A gente gravava com a câmera mini DV do Rod, ou seja, era uma fita. Pra você ter ideia, a transferência do vídeo da fita pro computador acontecia em tempo real. Se a gente gravasse 2 horas de bruta, demorava 2 horas pra transferir pro computador. A qualidade do vídeo e do áudio não eram lá grandes coisas, a gente tava aprendendo. E a nossa performance no vídeo também não era das melhores. Mas foi a semente pra começar a criar e eu me apaixonei por fazer vídeo. E isso começou a minha jornada de aprendizado nessa área. Depois de 11 episódios no YouTube, o Neil teve que mudar de cidade, foi morar lá no Rio de Janeiro, e o Wednesday Movie Night acabou. Em maio de 2011 eu convidei o Rod pra gente fazer um curso sobre linguagem cinematográfica e foi nesse curso que a minha cabeça explodiu. Era como se eu tivesse sido iniciado numa seita secreta que os cineastas e os críticos de cinema conhecem, mas que o público em geral não tem noção. No fim das contas era até um conteúdo que hoje eu considero introdutório, básico, mas pra mim aquele monte de técnicas e exemplos mostrou a sofisticação da arte do cinema, mostrou como é importante conhecer cada técnica. Incrível ter acesso a esse tipo de conhecimento, ver o que era possível fazer e quantas camadas o cinema tem, que pra mim era impossível enxergar até então. E foi lá que nós conhecemos mais um personagem dessa minha história, que foi o Bruno Assis, e foi assim que eu, Rod e Bruno começamos nosso segundo canal de cinema, Os Bons Companheiros. Está começando o videocast Os Bons Companheiros. Eu sou o Fernando E Os Bons Companheiros foi interessante porque a gente não só fazia críticas dos filmes, mas antes de cada episódio nós fazíamos uma paródiazinha de 2 a 5 minutos sobre o filme que a gente ia falar. Então, nós acabamos literalmente produzindo 10 curtas-metragens nesse primeiro ano de 10 episódios dos Bons Companheiros. O nosso processo era meio maluco. A gente chegava 10 da noite no apartamento do Rod, depois de todo mundo ter trabalhado, e a gente começava a improvisar a essa hora. Ia gravando madrugada dentro. Muitas vezes a gente saía, gravava em supermercado, loja de conveniência, na rua, enfim. A gente fazia cenas de ação, lutas, perseguições e tal. Era muito divertido, mas ainda era uma forma de trabalhar bem rudimentar, assim. A gente não gravava o áudio, a gente gravava o áudio com a própria câmera. Não importa se a câmera estivesse longe ou pertinho. Enfim, não entendia nada das técnicas cinematográficas que a gente domina hoje, mas mesmo assim foi uma semente muito legal para começar a produzir, ver aquilo que a gente gostava, produzir, experimentar, começar a fazer as coisas, começar a colocar a mão na massa. Eu fico até surpreso como saiu alguma coisa coerente com esse processo, mas eu acho muito legal ainda até hoje os vídeos que a gente fez lá. E mesmo tendo cometido todos os erros possíveis que os amadores cometem, até hoje eu tenho muito orgulho do que a gente fez e parte desse processo, desse free flow, eu incorporo no meu trabalho até hoje, eu acho muito legal. E aí esses curtas começaram a ficar cada vez mais elaborados, cada vez mais difíceis de produzir, a gente não conseguia mais produzir um episódio por mês, e aí a gente resolveu parar de fazer essa introdução e continuamos com vídeos mais simples no canal, que a gente continua até hoje, entre indas e vindas. Enfim, são mais de 100 críticas em vídeo lá, muitas delas com mais de 1, às vezes 2 horas de vídeo, uma conversa aprofundada sobre cinema de verdade. Mas isso tudo eu ainda fazia como hobby, eu ainda não tinha ganhado R$1 com o canal, pelo contrário, a gente gastava muito dinheiro, gasolina, tinha uma época que eu morava em outra cidade, vinha dirigindo 2 horas para fazer e produzir pro canal. E começou a ser uma fonte pesada de gastos e de tempo também, mas eu acabei percebendo uma coisa muito interessante, assim, continuando a minha carreira como empresário burocrático, mas o que me trazia felicidade mesmo era gravar esses vídeos pra internet falando de cinema e não ganhando R$1. Eu passei por várias épocas bem difíceis na empresa, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Era um ramo que trazia muito estresse pra todo mundo, mas o que me deixava feliz e orgulhoso era o canal no YouTube. E eu não sei se você já passou por isso, de trabalhar com algo que não te traz satisfação,
mas eu percebi que talvez eu estivesse indo o caminho errado. E eu pensei, por que não tentar trabalhar com algo que eu amava? Por que não viver de produção audiovisual? Foi aí que eu comecei a fazer produção de outros canais do YouTube, como por exemplo o Man in the Arena, que era um canal muito bacana de empreendedorismo, e eles tinham um budget para cada episódio, e foi lá que eu tive a primeira vez contato com equipamentos profissionais, câmeras profissionais, grua, microfone sem fio, iluminação e coisas desse tipo. Eu fui produtor do Man in the Arena por 70 episódios. E mesmo assim, essa ainda não era a minha profissão. Alguns anos depois, eu acabei fechando a minha empresa de burocracia de cachorro viajante e fui trabalhar com um dos apresentadores do Man in the Arena, o Miguel Cavalcante, que além de ter sido meu chefe, foi um grande mentor. E lá na empresa dele, eu era um produtor audiovisual full time. Mudei de cidade, fui ganhar um salário bem bacana para morar em Piracicaba e trabalhar full time na empresa dele. E a gente passava os dias e as noites também produzindo vídeo, editando, etc. E foi lá que eu aprendi muita coisa sobre produção de vídeo para internet. Então eu tava lá muito feliz, ganhando agora o meu dinheiro trabalhando com vídeo para internet, mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais autoral, uma coisa um pouco mais voltada para o ramo do cinema, para essa área mais criativa, e foi aí que eu comecei o Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. E o Conacine foi basicamente o primeiro congresso online de cinema no Brasil. A gente convidou mais de 30 palestrantes, entre eles acadêmicos, diretores de cinema, youtubers, críticos de cinema, professores universitários e tal. E foi nessa época que eu comecei a produzir um conteúdo mais técnico sobre cinema, falando sobre a linguagem cinematográfica, sobre as técnicas utilizadas pelos cineastas, teoria das cores, enquadramento, iluminação, mise-en-scène. Cada congresso foi sempre sendo cada vez maior, que a gente teve muita gente boa que passou pelo Conacine. E hoje nós já tivemos 4 edições do congresso, cada uma mais bem sucedida que a outra. Depois da terceira edição a gente criou o Clube Conacine, que é basicamente um curso sobre a linguagem cinematográfica, que tinha mais de 100 palestras sobre cinema lá dentro. E no momento que eu tô gravando esse vídeo já passaram mais de 4.000 alunos pelo Clube Conacine. Então eu consegui fazer com que mais de 4.000 pessoas tivessem acesso a aquele conhecimento que explodiu a minha cabeça alguns anos atrás. E eu fico muito feliz por isso. E nesses 3 anos produzindo conteúdo pro Clube Conacine, eu consegui realizar o meu sonho de viver pesquisando sobre cinema, produzindo conteúdo educacional para os meus alunos. E hoje não só eu vivo disso, como a gente tem um grupo aí de 4 feras trabalhando com a gente. Um deles está ali atrás da câmera agora, o Renan. E é isso, mais gente no Brasil vivendo, falando de cinema, e isso me dá muito orgulho. Mas mais do que tudo, o que o Conacine mais me proporcionou foi tempo de aprofundamento, entender a linguagem do cinema, o processo criativo dos realizadores. Isso me trouxe uma clareza muito grande. É como se eu tivesse subido numa montanha, entrado numa caverna e me escondido lá por um tempo, e através de livros, palestras, entrevistas e conteúdo técnico, e vendo centenas de horas de entrevistas com os diretores de fotografia, os diretores de arte, roteiristas e montadores. Fui cada vez mais me aprofundando nesse mundo e entendendo de forma cada vez mais sofisticada sobre arte do cinema. Um dia muito importante que me deu um clique assim foi quando eu produzi uma palestra sobre Pulp Fiction, que eu mostrava ali coisas que eu percebia que pra mim eram coisas básicas até, e eu vi o poder que isso tinha nas pessoas, né? Como explodia a cabeça das pessoas, como as pessoas comentavam e viam aquilo, como eu tinha visto pela primeira vez que eu comecei a descobrir sobre esse conteúdo. A entrada da casa do senhor e senhora Wallace. Isso eu acho foda demais. 2 estátuas olhando uma pra outra, com a mão no queixo, né? O dedo no queixo é basicamente o sinal universal de pensativo. A gente acabou de falar que o verde é a cor da personalidade dupla, e a gente tem aqui o caminho, ele entrando nesse mundo de ambiguidade. 2 estátuas pensativas, ou seja, faço ou não faço, tipo uma decisão que ele tem que tomar, entrando nesse lugar que tem até uma árvore que parece um pouco o Jardim do Éden, né? Remete ao pecado original, a essa coisa mais primitiva do ser humano. E se você dividir a tela no meio aqui, ó, você consegue enxergar de um lado a luz, de outro lado a sombra. Ó, uma estátua está na luz, outra estátua está na sombra. Ou seja, dando a ideia dessa dualidade do bem e do mal, do certo e do errado. Puta que pariu. Se você não acha isso foda, um trabalho de diretor, e olha essa cena aqui, ela tem 15 segundos. Ela só serve para situar o Vincent entrando, olha ele entrando nesse mundo de ambiguidade aqui, ó. Passando por esse mundo de ambiguidade aqui. Isso é muito bonito, velho. Na boa. Então pra mim foi muito bacana ver que eu tava passando esse tipo de informação que pra mim já tinha sido uma coisa incrível assim, e mostrando pra pessoas novas o poder do cinema, e gente falando que ia estudar cinema por causa daquela palestra, enfim. Essa palestra hoje já foi vista por mais de 100.000 pessoas. E nessa parte, o que mais me chama a atenção é a forma como Tarantino enquadra os dois. Como comentou Fernando Imperator em sua palestra online sobre o filme, aqui o diretor faz uma composição pouco usual. E eu percebi que o prazer que eu tinha com isso, de ver
a transformação que isso trazia nas pessoas e essas pessoas agradecendo, os comentários, etc. Isso me trazia muito mais prazer do que simplesmente trabalhar com qualquer coisa e ganhar dinheiro. Eu teria ganhado mais dinheiro se eu continuasse no meu ramo de empresário, do ramo burocrático, mas o prazer que me dá trazer esse conteúdo sobre cinema para as pessoas é muito maior e muito mais satisfatório. Até que um dia, junto com o Sérgio Barreto do Projeto Ator, a Isa, minha namorada, e mais uma galera do teatro e da TV aqui de São Paulo, nós começamos um projeto chamado Sem Plano B. A ideia do Sem Plano B era criar uma série onde a gente pudesse escrever, produzir, filmar, editar e finalizar o piloto. E com o piloto pronto, nós tentaríamos mais financiamento. O roteiro ficou pronto depois de 3 meses. O primeiro episódio seria de mais ou menos 50 minutos. E dessa vez tinha muita gente envolvida. Uma equipe fixa de mais ou menos 30 pessoas, mas mais de 120 pessoas que passaram pelo projeto. Nós passamos mais de um ano fazendo pré-produção, ensaios, conversa, storyboard. Nós conseguimos levantar R$2.000 através de uma festa que nós fizemos e convidamos amigos e tudo mais, e uma parte da bilheteria foi revertida para o nosso projeto, e esse foi o nosso budget. E de forma completamente independente nós fomos para as filmagens. Muitos favores de amigos, desconhecidos e pessoas que acabaram abraçando o projeto. E nós gravamos em 19 árduas diárias o que viria a ser o piloto. E esse piloto foi filmado com 2 diretores, uma co-direção. Eu era um dos diretores e Rubens Ichara, que também é um monstro da fotografia, que tinha muito mais experiência em set de filmagem do que eu. Muitos tombos, muito aprendizado, muita gente que ajudou o projeto. Nós conseguimos finalizar isso que eu considero um filme de 50 minutos, produzido de forma completamente profissional. O Sem Plano B foi um grande aprendizado para mim. Coisas como lidar com uma equipe, cada departamento faz exatamente no set, vendo ali na prática, ensaios com os atores, direção de atores durante a filmagem, iluminação, direção de arte, pré-produção, pós-produção, o processo de composição da trilha. Enfim, a equipe era incrível e eu aprendi muita coisa ali dentro. Cara, eu aprendi demais dirigindo esse piloto dessa série. E agora a gente tá indo no Rio Content Market, que é uma feira onde todos os grandes players do mercado vão. A gente já tem reuniões marcadas com alguns players do mercado, canais de TV paga que você conhece certamente. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas depois disso já gravei alguns curtas, documentário, clipe, um making off de um clipe. E agora eu tenho uma produtora também que faz vídeos para empresas, institucionais, etc. E só pra deixar uma coisa bem clara, eu não sou nenhum cineasta no topo da carreira, não tô concorrendo a nenhum Oscar, nenhum Leão de Ouro, mas eu tô aqui pra te mostrar que essas técnicas que eu usei me fizeram melhorar cada vez mais e eu vi um progresso constante no meu trabalho. E eu tenho certeza que você também pode usar e melhorar o seu. Mas chega de falar de mim, né? Vamos falar sobre você. Eu só falei de mim até agora pra você entender a minha jornada e talvez prestar mais atenção no que eu tenho pra falar daqui pra frente. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o método pra você aprender cinema. Mas antes eu acho muito importante você aprender como você não aprende cinema. Porque muita gente, inclusive, perde alguns anos da vida indo pelo caminho errado. Então eu tô te economizando alguns anos de frustração na sua vida aqui. E por que eu vou te falar isso? Porque tem muitas variáveis que limitam o seu aprendizado. Tem vários mitos que às vezes a gente cria, às vezes falam pra gente, que acabam limitando esse processo e dificultando muito e você acaba se desanimando. Começa a achar que a culpa é sua, que você é que é um bosta, que não sabe o que fazer. E é por isso que é importante saber o que você não deve fazer. A maioria das pessoas sofre ou do mito número 1 ou do mito número 2. Mito número 1. Não, cinema é uma arte extremamente erudita e rebuscada, e para fazer cinema você tem que assistir todos os 1000 filmes obrigatórios, e você tem que zerar a filmografia do Bergman, do Kurosawa, tem que saber de cor e salteado, citar todos os diretores dos top 100 filmes da história. Isso não passa de um mito e eu vou provar para você. Na minha opinião, isso serve mais pra galera que quer pagar de cult pros amigos do que realmente entender sobre cinema e produzir. Na verdade, eu acho que é até pior. Se você assistir 1 milhão de filmes antes de entender sobre o que eu chamo da linguagem secreta do cinema, na minha opinião, você está jogando seu tempo fora, porque você não vai ter prestado atenção em nenhum dos elementos essenciais e no fim das contas vai ter que assistir tudo de novo. É um desperdício você assistir todos esses filmes sem entender quais são as técnicas usadas que transformaram esses filmes em grandes clássicos do cinema. Pensa comigo. Você não se torna um chefe confeiteiro apenas comendo os melhores bolos. Imagina que você nunca viu ninguém fazendo um bolo na sua vida. Aí você come um bolo e tenta fazer uma engenharia reversa na sua cabeça de como aquele bolo foi feito. É óbvio que você não vai descobrir quais técnicas foram usadas, quais os instrumentos, se é melhor usar batedeira ou fouet. Você nem vai saber o que é um fouet. Você iria demorar uns 100 anos para descobrir sobre o fermento se ninguém te dissesse, porque ele não tem gosto. No cinema é a mesma coisa. Os processos e os ingredientes, muitas vezes tão invisíveis quanto o fermento, são importantíssimos, e você não consegue enxergá-los apenas assistindo aos filmes.
E é verdade, existem alguns cineastas que conhecem todos os filmes que já saíram na face da Terra, como por exemplo o Scorsese ou o Tarantino. Eles são cinéfilos hardcore, conhecem todos os diretores de todos os continentes. Mas veja, por exemplo, o David Lynch. Ele mal vai no cinema, segundo ele, e é um dos cineastas mais reconhecidos da história. I'm so ignorant about world cinema. I like to make films and I like to work. I don't know how, for instance, Marty Scorsese has a reputation of being, maybe the #1 film buff in the world. I don't know where he finds time to see all these films. E o Mulholland Drive, o filme dele de 2001, foi escolhido pelos críticos consultados pela BBC como o melhor filme do século XXI. Além disso, a série dele, Twin Peaks, nem filme é e foi escolhido pela Cahiers du Cinéma, uma das revistas mais conceituadas do mundo sobre cinema, como o melhor filme de 2017. E ele é um cara que mal vai no cinema, porque ele entende os fundamentos e não porque ele assistiu 1 milhão de filmes. Então, se você quer aprender cinema e acha que simplesmente ficar no sofá assistindo 1 milhão de filmes vai te fazer evoluir, você está errado. Aumentar seu repertório de filmes e cineastas e ter referências é muito importante e é inclusive parte do método que eu criei, mas de forma focada e sistemática. Não se engane achando que está evoluindo como cineasta simplesmente com a bunda no sofá. Aliás, eu sinceramente recomendo que você não assista mais nenhum filme importante antes de aprender as técnicas que eu vou te ensinar essa semana. Então nós chegamos ao mito número 2. E o mito número 2 é mais ou menos o oposto do mito número 1. O mito número 2 é mais ou menos assim: Fernando, a gente só precisa de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, tipo Glauber Rocha, Nouvelle Vague, essa galera do neorrealismo, e eu vou te provar porque que isso também não funciona. Para provar esse ponto, eu vou fazer uma analogia meio estranha, mas fica aqui comigo que você vai entender. Pensa num smartphone. Um smartphone top de linha é facílimo de ser produzido hoje em dia, né? Existem milhões de iPhones pelo planeta. Mas 20 anos atrás não existia nenhum iPhone no planeta, concorda comigo? Agora, você já parou pra pensar como é que hoje a gente tem acesso a um iPhone e 500 anos atrás a gente não tinha? Óbvio, Fernando, não tinham desenvolvido a tecnologia para isso. Mas espera aí, todos os ingredientes que compõem um iPhone sempre existiram. O silício do chip do vidro, cobre, cobalto, hidrogênio, níquel, tungstênio e até mesmo ouro. Todos esses ingredientes estão no planeta Terra há milhões de anos, concorda? Então por que ninguém conseguia produzir um telefone desse há 30 anos atrás? Porque não tínhamos a tecnologia. E o que é tecnologia? Tecnologia é conhecimento, é o conhecimento técnico de como organizar esses materiais de forma que produzisse o resultado incrível que é o seu smartphone. Só que ninguém acordou um dia e descobriu um smartphone. Esse conhecimento ele foi se acumulando pouco a pouco ao longo dos milênios, até que hoje a gente consiga produzir um smartphone como esse. Antes disso, vários gênios precisaram passar pelo planeta Terra e descobrir coisas como, por exemplo, as leis da matemática, as leis da física, técnicas de forjar metais, engenharia elétrica, eletrônica, programação. Alguém precisou aprender a enviar satélites para o espaço e para isso alguém precisou aprender como construir foguetes, e sei lá mais quantos outros milhões de incrementos ao conhecimento da humanidade para que a gente conseguisse produzir o smartphone hoje. Então assim, nem mesmo um gênio seria capaz de inventar um smartphone 500 anos atrás. Porque cada gênio é como se fosse mais uma pedrinha nessa vasta montanha que é o conhecimento humano. Bom, chega de smartphone, vamos voltar ao cinema. Com um filme é a mesma coisa. Assim como a tecnologia do cinema evoluiu desde a época do cinema mudo até hoje em dia, as técnicas artísticas de se fazer um bom filme também foram evoluindo pouquinho a pouquinho nas mãos dos mais maravilhosos gênios que você possa imaginar ao longo desses aí mais de 120 anos. Cada uma dessas pessoas teve uma vida inteira de prática, e mesmo assim cada grande avanço demorava décadas para serem descobertos e incorporados na técnica artística do cinema. Foi muita gente envolvida e gente que já conhecia os princípios de outras grandes artes que também incorporaram-se ao cinema, como por exemplo artes plásticas, música, ópera, literatura, e tudo isso ao longo das décadas contribuiu para que hoje uma Pixar da vida vá lá e lance um filme inesquecível no cinema. Agora pensa comigo, para você chegar sozinho às mesmas conclusões artísticas que dezenas de grandes gênios cineastas e estúdios gastaram mais de 100 anos e milhões de dólares e exércitos de pessoas para descobrir, desenvolver e aperfeiçoar com sangue, suor e lágrimas. Para chegar sozinho nessas mesmas conclusões, você teria que ser um gênio nunca antes visto na história da humanidade. Como um discípulo de Tarantino, Nolan, Robert Rodrigues, Orson Welles, Kubrick. Eu sempre admirei essa iniciativa de pegar uma câmera na mão e sair para filmar. Esses são alguns dos cineastas consagrados que são conhecidos por nunca terem estudado cinema formalmente. Simplesmente pegaram a câmera e foram para cima, né? Não é bem assim não. Se você for dar uma olhadinha na história de cada um desses cineastas, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, a maioria
deles começou a filmar muito cedo. Muitos desses que eu citei começaram a fazer seus primeiros curtas com 7, 8 anos de idade e nunca pararam, sempre continuaram fazendo. Ou seja, demorou em média 20 anos para que eles dominassem a arte como um todo. E mesmo assim, cada um deles estudava pra caramba da sua própria forma. Kubrick, por exemplo, estudou uma década de teoria da fotografia antes de encostar numa câmera de cinema. Mas mesmo esses caras só se transformaram em verdadeiros profissionais quando eles entraram em contato com as técnicas da tradição cinematográfica. Por exemplo, o primeiro longa com Nolan. Por exemplo, o primeiro longa do Nolan foi um filme chamado Following, e ele é basicamente um filme noir que segue todas as convenções do gênero, as regras passadas de geração para geração de cineasta e os segredos da linguagem cinematográfica. Isso mostra que ele estudou o gênero minuciosamente, entendeu a estrutura, as cenas obrigatórias e só depois foi lá, colocou a mão na massa e foi fazer o filme. E mesmo com Tarantino, o primeiro filme dele, Reservoir Dogs, é um filme de assalto, um heist movie, e ele segue basicamente todas as convenções do gênero, com exceção de uma, que ele nunca mostra o assalto em si. E para subverter essa regra, ele tem que entender muito bem todas as regras que ele não subverteu. Além disso, Tarantino participou de diversos seminários, workshops, lia muito sobre cinema, além de ser um dos maiores cinéfilos do mundo e conhecer praticamente tudo da história do cinema. Para você ter uma ideia, ele já era considerado um cinéfilo faixa preta quando ele trabalhava como funcionário de uma locadora lá na Califórnia, antes mesmo de colocar as mãos numa câmera. Ele conta a história de como ele era meio que o expert, todos os clientes iam lá pedir dicas de filmes pra ele, e ele sabia tudo de cor, ele conhecia a filmografia de todos os diretores, etc. Uma época que não tinha IMDb, não tinha nada disso. E o mesmo a gente pode dizer de todos os cineastas citados. Hoje, sabendo tudo que eles sabem, é muito fácil dizer pra pegar uma câmera e sair gravando. O difícil é saber o que fazer com a câmera, onde colocá-la e por que colocá-la ali. Aprender sobre estruturas narrativas, onde dar ênfase numa cena, como montar o filme. Eu acho que é até possível aprender dessa forma, mas você vai precisar ter muita paciência e muita resistência à frustração. Todo método de aprendizado envolve tentativa e erro, principalmente na segunda fase. Mas o quanto mais você aprender com a tentativa e erro dos outros que chegaram antes de você, mais fácil e mais rápido vai ser para você aprender. Tirando o psicológico, é muito fácil você se desencorajar quando seu primeiro trabalho ficou um lixo e você se acha um merda. Atenção! Uma última dica, e essa é bem polêmica. Faculdade de cinema é cara demais, tanto financeiramente quanto em tempo. A gente tá falando em 14 mil reais por semestre. Isso numa faculdade média. Não tô nem cogitando as faculdades um pouco mais caras, que são muito maior. Isso são quase 30 mil reais por ano. 112 mil reais pro curso de 4 anos. Ah, Fernando, não, mas eu vou fazer faculdade pública. Sim, tudo bem, você pode até entrar numa faculdade pública, as melhores do Brasil são bem concorridas e talvez você tenha que fazer alguns anos de cursinho para entrar também, então coloque isso na conta. E mesmo que você passe, você vai passar 4 anos aprendendo tudo de forma bem compartimentalizada. Algumas vezes uma matéria que deveria durar um fim de semana ou uma semana para você aprende em 6 meses. Então esse conhecimento acaba sendo arrastado e diluído, você chega no final do semestre, você nem lembra mais o que você aprendeu no começo. E eu acredito que um dos motivos seja porque a faculdade, ela de certa forma estimula a mediocridade, ou seja, ela te estimula a ficar na média. Porque você não precisa ser muito foda em nada, você só precisa tirar 6 para passar. Por exemplo, se você é um diretor de atores incrível, mas não é tão bom na parte técnica, na parte de fotografia, para a faculdade você é um fracasso. Mas no mundo real você é um herói. Você só precisa fazer uma coisa muito bem feita. Se você é um ótimo diretor de atores, convida alguém foda para ser seu diretor de fotografia e toca o barco. E outra coisa, teoricamente você só está em competição com seus outros colegas de classe. Então desde que seu trabalho não fique alguma coisa absolutamente ridícula, tá tudo ok. Você não é estimulado a competir com as grandes obras da história do cinema. E eu acredito que você deve tentar pelo menos dialogar com esses grandes nomes da arte. E nunca se contentar em se nivelar por baixo. Tirando o fato de que esses trabalhos geralmente você faz em equipe e aí sempre tem alguém meio preguiçoso na equipe, aí você fala, pô, eu não vou fazer o trabalho desse cara preguiçoso, vou fazer só o mínimo necessário para passar, e isso você vai empurrando com a barriga, e quando você vê, você passou 4 anos fazendo um trabalho medíocre. Ao contrário de aprender a técnica de forma mais rápida e passar 4 anos no mercado, porque o mercado exige que o seu nível seja o mais profissional possível. E eu falo tudo isso sobre a faculdade porque a mentalidade do status quo é, você precisa fazer faculdade para entrar nessa área. A faculdade não é de todo ruim, você faz contatos, você faz amigos, você tem festa, você arruma namorada, mas na minha opinião ela é mais válida para você se você tem tempo de sobra para passar 4 anos para aprender isso tudo de forma bem devagar
e se você tem dinheiro de sobra para conseguir investir nisso tudo. E se para você tá ok, não tem nenhuma garantia de retorno de todo esse esforço, de todo esse investimento. E talvez você acabe saindo de lá ganhando menos do que outra pessoa que não investiu esse tempo todo na faculdade, aprendeu de forma mais rápida e passou o tempo dele praticando, na prática, melhorando e criando um portfólio profissional de verdade. Outro problema sério é que toda faculdade, por força de lei, precisa seguir todas as diretrizes do MEC. Isso pode até parecer bom de certo ponto de vista, mas o problema é que, na real, as matérias e as ênfases variam de acordo com o político da vez, ou até com o acúmulo do que políticos do passado foram enfiando nas grades, etc. E você acaba gastando seu tempo e a sua energia mental estudando coisas que políticos e burocratas escolheram pra você estudar. Cara, eu não sei você, mas pra mim isso parece um filme de distopia, de tão bizarro que é. Sim, eu sei como seus pais querem que você faça faculdade. É motivo de orgulho ter um filho formado, com um diploma na mão. E não é que isso tá errado, mas essa mentalidade, na minha opinião, tá um pouco atrasada e um pouco em desacordo com o mercado audiovisual atual. E eu também tenho ensino superior, sou formado, tenho diploma do Mackenzie em administração, que é uma das faculdades mais bem conceituadas na área, mas pra falar a verdade eu nunca tive que tirar o meu diploma da gaveta pra nada. Eu não sei nem onde ele tá, na real. E na época em que nós vivemos, um diploma, um pedaço de papel não vai garantir nada, principalmente no meio audiovisual, porque as pessoas querem ver o resultado do seu trabalho, elas querem ver se você sabe fazer o que você está dizendo que sabe fazer. Ou seja, baseado em portfólio. A nossa equipe aqui do Conacine tem 2 editores e eu contratei os 2 antes deles terem sequer idade suficiente para entrar na faculdade. Por exemplo, vamos dizer que você seja dono de um restaurante e precisa de alguém para fazer fotos e vídeos para impulsionar no Facebook, no Instagram. Você preferia contratar alguém com um diploma que é formado em cinema, ou você prefere contratar alguém que você vê, olha o portfólio e vê fotos incríveis e vídeos incríveis que ele fez para outros estabelecimentos? Óbvio que você vai escolher a pessoa que consegue te entregar o resultado que você quer. Entre esses 2 caras, a pessoa com portfólio bom vai ganhar quase 100% das vezes. Anota aí, no mercado audiovisual, portfólio é muito maior do que currículo. O que te diferencia nesse mercado é ter um portfólio foda, é ter produzido coisas boas. Na minha opinião, não é para todas as pessoas, mas para algumas pessoas a faculdade pode ser uma forma de você levar as coisas sem muita responsabilidade, aproveitar ao máximo as festas e se você pensa assim, eu não culpo você, tem muita gente que pensa assim, mas se você quer realmente esculpir em você essa habilidade, por que não começar agora? Por que deixar a sua vida na mão de outras pessoas? Sem controle, esperando permissão de outras pessoas para estudar, para fazer. Eu recomendo você tomar as rédeas da sua vida. E por que não pegar parte do que você gastaria nessa faculdade e gastar em festivais de cinema, por exemplo? Por que não frequentar os maiores festivais de cinema do mundo? Cara, você poderia ir para Sundance, você poderia ir para Gramado, você poderia ir para o Festival de Berlim. Isso custa muito, muito mais barato do que uma faculdade. E caso você já esteja fazendo faculdade, se você tá curtindo, cara, aproveita. Se eu fosse você, eu curtiria como os seus últimos anos de férias da sua vida. Mas se você quer dar um avanço mais rápido na conquista dessas habilidades, você consegue aprender tudo que a faculdade tem para te oferecer de um jeito mais rápido, mais fácil, seguindo seu próprio caminho a 120 por hora na faixa da esquerda. Arrumando trabalho numa produtora, por exemplo, ou abrindo a sua própria, sendo freelancer, fazendo seus próprios projetos por hobby com seus amigos. Você vai aprender muito em sets de outras pessoas. Cara, existem tantas alternativas, então tira da sua cabeça que você precisa ser formado em cinema para entrar no mercado. Isso é uma escolha, se você quer e se você pode se proporcionar esse luxo. E é luxo, não é necessidade. É isso aí, meu jovem padawan cinéfilo. Agora que você aprendeu o que você não deve fazer para aprender cinema, vamos aprender o que você deve fazer para aprender cinema. Como é esse método que eu criei para que você gaste o seu tempo com coisas que efetivamente trazem resultado e vão te trazer esse aprendizado de verdade. Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando longo demais. E no próximo vídeo que vai entrar no ar agora, quarta-feira, eu vou te dar um plano geral sobre esse método e te mostrar cada componente dele, para que você possa começar a se aprofundar e que você já comece a ter os resultados que você busca nessa jornada de dirigir seu primeiro curta-metragem, desenvolver sua capacidade de produzir vídeos cinematográficos e começar a ganhar dinheiro fazendo vídeo. Então, até mais. A gente se vê no vídeo número 2. Não, pera aí. Antes de fechar, esse foi o primeiro vídeo da semana do Fazer Cinema. Então pode deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, que aos poucos a gente vai criando essa comunidade de pessoas que querem aprender sobre cinema na teoria e principalmente na prática. Então é isso, galera. Na quarta-feira a gente tem o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê lá no próximo vídeo, na quarta-feira, encontro marcado comigo. Até a próxima. Falou!